Olá, tudo bem? Sou Maristela Sade, eu sou psicóloga e coach especializada em emagrecimento feminino. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre planejamento, Te explicar como planejar o emagrecimento. Eu quero que você pegue uma caneta e uma folha para você aprender o passo a passo de como planejar. Bom, para a gente ter um resultado satisfatório, a gente tem que ter um planejamento, um plano de ação, ter metas para assim chegar no seu resultado. E agora eu vou te dar um exemplo de como você fazer o seu planejamento, certo? Bom, aqui a gente vê que nós temos um plano de ação. Então aqui, planejando o emagrecimento, eu quero que você anote aí, tá? Coloque aí, meu plano. Vamos supor que o seu plano é eliminar 15 quilos. Aí você tem que pensar o seguinte: quanto tempo eu tenho para eliminar esses 15 quilos? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? Bom, primeiramente pensa o seguinte: o que você faz que atrapalha o seu emagrecimento? Pense com calma, com bastante calma. O que você faz que atrapalha o seu emagrecimento, que te barra, que não te deixa ir? Pois, para a gente conseguir esse resultado, nós precisamos de mudança de hábito e mudança de comportamento. Por isso que nós vamos colocar aqui um plano, Um plano de ação com as suas metas. E para isso, o nosso cérebro também precisa de compromisso. Então a gente tem que pensar assim: até que dia? Você vai colocar data tal. Até data tal eu tenho que ter conseguido o meu resultado. Mas primeiramente, pensando-se em tudo que está aqui. Eu vou falar bem rapidinho e depois eu vou explicar Depois eu vou explicar direitinho, tá bom? Aqui no nosso plano de ação, a gente percebe que a gente tem que organizar o tempo. Tem a questão da alimentação e a questão da visualização da mudança. Bom, e você também percebe que aqui tem um exemplo, Um exemplo de quantos quilos quer eliminar. Aí você vai definir a quantidade por semana. Deixa eu explicar uma parte primeiro. O ideal é a gente eliminar até 3 quilos por semana. Isso é uma questão de saúde, De uma saúde, de bem-estar. Pode acontecer de você eliminar um pouquinho mais? Pode. Desde que você não esteja usando a medicação e que não esteja fazendo dieta. E você também pode eliminar um pouco menos? Sim. O ideal é você colocar assim, eu quero eliminar tanto de peso. Então suponhamos que você tenha que eliminar 15 quilos, Suponhamos. Então, que seu plano de ação, O meu plano de ação é 15 quilos, anota aí. Aí você tem que definir quanto tempo que eu tenho para eliminar esses 15 quilos. Aí vamos supor que também você tem que pensar primeiramente quantos quilos que eu consigo eliminar por semana. Vamos supor que você consegue eliminar, que você define. Você definiu, aí tem que conseguir. Você define 1,5 kg por semana. Pode ser que você consiga até 3. Ou até mais, Mas como eu disse, o ideal é até 3 kg por questão da saúde. Mas se conseguir um pouco mais sem estar sentindo mal, sem passar fome, ok. Então vamos lá. Então quanto tempo que eu tenho para eliminar 15 quilos, sendo que eu vou eliminar 1,5 kg por semana? Então eu tenho tempo de 10 semanas para atingir o meu resultado, ok? Aí você tem que pensar, como que eu vou conseguir chegar nesse resultado? A questão é a seguinte, igual eu estava falando da alimentação, do exercício. Primeiramente, eu quero que você anote, separado disso aqui, o que você costuma comer no dia a dia. Pega uma semana, primeiramente, porque a gente tem que planejar. Não é simplesmente chegar e colocar aqui sem estruturar, Senão não vai dar certo. Então, primeiro você vai fazer na primeira semana o seguinte. Você vai anotar na segunda-feira. Eu comi isso, aquilo. Almoçou? Tomou café da manhã? Jantou? Comeu à tarde? Beliscou? Você põe tudo ali. Na segunda, na terça, na quarta, faz isso durante 7 dias. Aí você vai se fazer a seguinte pergunta: você consegue eliminar a quantidade de peso que você quer comendo dessa maneira?
Você tá conseguindo eliminar dessa maneira ou você tá ficando do mesmo jeito ou até engordando mais? Bom, aí o que você vai fazer? Para juntar tudo isso, né, para pensar nisso, você também vai organizar o seu tempo. E aqui eu vou começar a te explicar melhor. O que é o tempo? A gente tem que pensar no tempo seguinte, nós temos que priorizar. Se eu estou decidida a emagrecer, a minha prioridade no momento é emagrecer. Então eu tenho que focar aonde? No emagrecimento. Lembrando mais uma vez que eu vou falar um pouquinho sobre o foco, bem passageiro. Que a gente sempre é focado em alguma coisa. Tem gente que fala, eu não consigo porque eu não tenho foco. Mas nós somos totalmente focados em alguma coisa. Às vezes você está focado naquele alimento, naquela distraçãozinha, e você não está focando no que te interessa nesse momento, que é a questão de eliminar peso, a questão de emagrecer. Bom, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar a questão da alimentação. Nós temos que ter horários corretos para alimentação. E o ideal é você fazer 3 alimentações por dia. 3. Por que 3 alimentações? Uma alimentação no café da manhã, almoço e jantar. Isso já é essencial para você. Você vai estipular o horário correto. Se você comendo nos horários certos sempre, você não vai ficar sentindo necessidade de comer em outro horário. O que acontece se a gente come em horários diferentes? Você acaba beliscando, tipo assim, você tomou café da manhã às 7 horas. Aí, de repente, aconteceu uma reunião lá no seu serviço. Ou, de repente, você teve um compromisso e não deu tempo de almoçar naquele momento. O que acontece? Você vai sentir fome. Aí você vai comer alguma coisa, provavelmente como você está na correria, você vai comer alguma coisa que está fácil para você, um carboidrato, um açúcar. E isso vai fazer vai te impulsionar a comer mais e isso vai te dar mais fome. Lembrando que essa fome não é uma fome real, é uma fome na qual está gerando um ciclo em você, um ciclo vicioso, né, de querer mais. Porque dá prazer. Bom, então você vai estipular horários. Ideal, lembrando, café da manhã, almoço e jantar. E se caso você faz exercício físico, aí você pode colocar uma 4ª alimentação. Para você também ter habilidade, ter força para poder estar treinando, né? Que a gente também precisa estar abastecido de energia. E outro ponto, né? Que você tem que estipular um tempo para a sua reflexão. Então, só para reforçar, organizar o seu tempo em relação à alimentação, em relação à quantidade de exercício físico. Tipo assim, você pode estipular, vou fazer exercício físico 3 vezes na semana, ou 5. Pode ser que você fale assim, eu não gosto de exercício físico, eu não quero fazer. Isso é desculpa. Você pode fazer sim. Você não precisa de fazer academia, se caso o seu tempo realmente não dê. Mas eu tenho certeza que você tem 20 minutos para dedicar a isso. Você pode fazer em casa. Tem vários vídeos que você pode ver, sequências de atividades, né, que vai te ajudar. Simplesmente faça um exercício. Estipule 20 minutos durante 3 vezes na semana, ou 5. Estipula aí, eu tenho certeza que vai dar tempo. Levanta um pouquinho mais cedo, acorda um pouquinho mais cedo, prioriza na sua vida. Levanta esses 20 minutos e faça esses exercícios. Certo? Outra questão é a reflexão. A reflexão, a mentalização. O que é isso? A mentalização é de você visualizar a sua mudança, que daqui a pouquinho eu vou te explicar. Então, focando aqui, né? A questão da organização do tempo, você já pensou, você já estipulou, né? Você já colocou aí no seu papelzinho. Bom, alimentação. O que você tem que pensar aqui? Você tem que ver quais os alimentos que você come e que te gera compulsão, que te dá vontade de comer mais e mais. Igual como eu falei, carboidrato e açúcar libera prazer. Então a gente quer comer. Então o que acontece? A gente tem que evitar esses alimentos. Querendo ou não, você vai ter que evitar. Eu não estou falando para você parar de comer esse alimento para sempre. Até porque nós não podemos nos restringir. Né? A restrição, né? Restringir isso acontece a compulsão. Então você não pode restringir. Sentiu vontade? Come um pedacinho.
né? Mas não come aquela quantidade enorme. E se de repente você estipulou também a sua alimentação, eu tenho que comer isso, isso e isso que vai me ajudar, né? Você vai estipular o que você vai comer. E se de repente, hoje eu comi além, eu comi uma coisa que eu não devia, o que você vai fazer? Na próxima refeição, você vai diminuir isso. Você vai diminuir a quantidade de alimento. Você sempre vai fazendo isso, você vai ponderando. E outra questão também, às vezes você está acostumado de sair todo final de semana e comer pizza, ou beber cerveja, comer muita carne, churrasquinho. Ou seja, né, você não vai poder fazer mais isso todo final de semana, mas você pode fazer de vez em quando, certo? Lembra de não se restringir, jamais se restrinja, mas jamais tire a comida de uma vez também. Por isso que eu falei antes, dê uma semana, e isso você vai tirando aos poucos. Não tire de uma vez não, porque senão isso vai te trazer transtorno, certo? Então você se planeja primeiramente. Faz assim, faz uma semana, eu como isso, 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 o que eu tenho que fazer então? Né? Aí você percebeu, eu tenho que fazer isso, isso e assado, em questão alimentação. Aí você começa a tirar, e você começando a tirar, você já vai começar a eliminar o peso. E outra questão para te ajudar, né? Evitar aqueles alimentos. E agora, pensando nisso tudo aqui, né? Agora eu acho que já ficou mais claro para você. Então você estipula, eu tenho 15 quilos para eliminar, aí eu defino que eu vou eliminar 1,5 kg por semana, e você pode ter certeza absoluta, o tempo que você estipulou de 10 semanas para atingir o seu resultado, você pegando aqui, se organizando, se planejando, colocando suas metas, você vai conseguir. Então, uma questão que é muito importante em relação ao objetivo é visualizar essa mudança. Lembra-se que a gente tem que trabalhar o lado de dentro primeiro para assim mudar a nossa parte de fora, o nosso corpo. Então, uma questão muito importante é visualizar a sua mudança, o seu objetivo. Como que você vai fazer isso? Eu quero que antes de dormir, você feche os olhos, fique numa posição bem confortável, fique bem tranquila e se imagine. Imagine o passo a passo de você. Imagine o seu dia a dia com o passo a passo de tudo que você organizou. Vamos supor assim, eu imagino meu dia me alimentando, me sentindo bem. Então assim, vai se impulsionando as sensações gostosas, tá? Então se imagine subindo na balança e eliminando aquele quilo que você definiu. Se você definiu 1,5 kg, então você vai lá e fala assim, nossa, eliminei mais 1,5 kg. E outra coisa, se você glorifique disso, tá? Sempre se festeja que você conseguiu, tá? Porque nós precisamos, o nosso cérebro precisa de prazer. Então, você vai fazer a sua visualização, voltando aqui. Agora eu vou falar só focado nela. Então, eu quero que você visualize o seu dia a dia. Feche os seus olhos, você vai ficar numa posição bem confortável, deixa sua mente bem vazia e focar somente no seu planejamento. Então, você vai imaginar o seu dia a dia, que você está bem, que você está feliz e que você subiu na balança e eliminou mais os seus quilos definidos e que você está se sentindo feliz com isso, muito feliz. Aí se imagine toda semana, essa semana inteirinha, como que ela passou. O que você conseguiu nessa semana. Até você chegar no seu resultado. Aí você faz uma visualização de si com o corpo ideal, com o corpo que você deseja. Então visualize as etapas até você conseguir chegar no seu corpo ideal, ok? Isso é muito, muito importante mesmo, porque você colocando aqui, colocando no seu subconsciente, isso vai impulsionar para o seu corpo. Por quê? Porque você já está transformando a sua mente. E você transformando a sua mente, você vai jogar isso para o seu corpo. Você percebe uma coisa que se a gente pensa, eu não consigo, eu não vou conseguir. Então se você pensa, eu consigo, eu vou conseguir sim. Então faça essa visualização, faça esse planejamento,
Veja o que é prioridade para você, o que é melhor para você. Sinta isso, se permita ser feliz. Entendeu? E mais uma coisa, acredite na sua capacidade, acredite em si mesma, acredita que você é capaz de conseguir qualquer coisa, que você é capaz de conseguir o seu corpo magro. Bom, e essa aula termina por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, vamos interagir, tá? E eu vou ficar te esperando nos próximos vídeos. Grande abraço!